Muitos jogadores chegam ao fim da sua carreira e simplesmente não querem se aposentar. Migram para ligas menores, jogam a segunda e até terceira divisão. Mas nesse caso vamos mostrar justamente ao contrário, jogadores que se aposentaram jogando muita bola ainda. E começamos com o caso mais recente, que foi o de Sérgio Agüero. O atacante argentino sofreu uma arritmia cardíaca durante uma partida do Campeonato Espanhol, entre Barcelona e Alavés, lá em outubro de 2021, e por conta de riscos, anunciou sua aposentadoria 2 semanas depois do acontecido. Agüero tinha acabado de chegar no Barcelona e claramente não estava no auge que viveu no Manchester City, mas ainda tinha muita lenha para queimar. Agora vamos falar de um caso bem clássico de jogadores que simplesmente se aposentaram jogando muita bola, que é o do francês Zinedine Zidane, que pendurou as chuteiras logo após perder a Copa do Mundo de 2006 contra a Itália. Zizou naquela época tinha apenas 33 anos e vivia a ótima fase individual, tanto no Real Madrid quanto na própria seleção francesa. Considerado por muitos um dos maiores meias da história do futebol, 3 vezes melhor do mundo, Zidane dispensa comentários em quesito elegância e classe dentro de campo. E inclusive foi naquele mesmo ano que Zizou se aposentou que fez aquele estrago na seleção brasileira, dando aquele show nas quartas de finais, botando a bola embaixo do braço contra o famoso quadrado mágico. E vamos falar agora de outro francês que se aposentou jogando muita bola ainda, que foi o meio-atacante Eric Cantona. Cantona era um meio-atacante de personalidade muito forte, e talvez pode ter sido isso um dos motivos que o francês se aposentou tão cedo. Cantona jogou por 5 temporadas pelo Manchester United, onde por lá se tornou ídolo. E Cantona se aposentou também após uma Copa do Mundo, a da França, em 98. Só que Cantona não foi convocado para a Copa do Mundo, mas não foi por falta de futebol. Um pouco antes, em 96, após ser expulso contra o Crystal Palace, Cantona perdeu totalmente o controle e agrediu um torcedor com um golpe de Kung Fu, seguido por inúmeros socos. Após o acontecido, recebeu uma suspensão de 9 meses e uma multa de $25 mil. Mesmo suspenso, o Manchester renovou o contrato com o francês por mais 3 anos, mas na seleção francesa perdeu a posição e não foi mais convocado pelo treinador, que foi posteriormente campeão daquela Copa do Mundo de 98, disputada em território francês. Logo após, Cantona anunciou sua aposentadoria, chocando a todos na época. E agora vamos falar de um holandês lendário que infelizmente se aposentou por conta de inúmeras lesões, que é ninguém mais ninguém menos que o Marco van Basten. Tido como um dos melhores atacantes de todos os tempos, Van Basten viu sua carreira ser encurtada por conta de uma gravíssima lesão no tornozelo, que ele já havia tido outras vezes. O último jogo dessa lenda foi na derrota do Milan na final da Liga dos Campeões em 93, contra o Olympique de Marseille. E por fim, vamos falar de um jogador brasileiro que fez uma linda história na seleção brasileira e foi um dos pilares do time que para muitos foi a maior seleção de todos os tempos. Estamos falando do craque Tostão. Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, é referência para qualquer um que goste de um futebol de alto nível técnico. Sem dúvidas, o maior talento que vestiu a camisa do Cruzeiro e foi o maior jogador mineiro depois de Pelé. Como meia ou como centroavante, Tostão brilhou nos gramados do Brasil durante a década de 60 e no começo dos anos 70. Aquele craque, com visão de jogo inigualável, teve sua carreira abreviada ironicamente por um problema no olho esquerdo. Em uma partida contra o Corinthians em 1969, o craque foi atingido por um potente chute do zagueiro Ditão, que acabou por comprometer a sua retina. E mesmo com esse problema, Tostão ainda continuou jogando. Mas o fim precoce da carreira parecia inevitável. Em 1974, com apenas 27 anos, Tostão teria que se aposentar precocemente. E acabando ali, a carreira de um dos maiores gênios que jogou em solo brasileiro.
que esses foram os craques que por motivos distintos encerraram a carreira, ainda jogando muita bola. Deixe aqui nos comentários se você sabia da história desses craques do futebol mundial. E se gostar do vídeo mesmo, deixe aquele like bonito, se inscreva no canal e ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.